Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você for ver esse vídeo. Sou o Regis, você é muito bem-vindo ao canal Investindo Pouco. Domingo, né? Era pra ter feito esse vídeo na sexta-feira, mas devido à correria eu não consegui fazer, né? A gente fazer o nosso fechamento dos meus investimentos, né? Já faz alguns dias aí que eu não faço, tô dando um pouquinho de espaço maior agora, naquele fechamento lá, né? Pra gente ver aí como que tá aí os investimentos, levando que esse canal aí foi criado para mostrar que qualquer pessoa pode investir. Você pode começar com pouco e você não precisa ter uma faculdade, você não precisa ter um conhecimento gigantesco, mas lógico, você tem que ter responsabilidade, muita paciência, consistência no que você está fazendo ali, porque investimento, volto a falar, é um negócio a médio e longo prazo, tá? Mas nunca deixe de ver vídeos, de ler. Como eu falei, eu era uma pessoa que não gostava de ler, hoje eu sou muito apto à leitura, né? E me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa com a questão de ler livros. Existem cursos gratuitos, mas não deixe de se aprofundar, né? Tenho certeza que você pode até não gostar hoje, mas você fazer com calma ali, você for de passo em passo, você vai acabar gostando, como eu gostei, né? Então, assim, e investimento é um negócio ali que eu falo assim, lá na frente vai ajudar demais, demais mesmo, né? Mas vamos dar uma olhadinha como a gente fechou o mês aí de junho, como ficaram os meus investimentos no mês de junho. Bora lá ver? Só a telinha aberta aqui já, né? E aqui estão, como a gente que fechou o mês de junho aqui. Então, em ações a gente fechou em negativo, menos 4,54. Por isso que eu falo que a renda variável, ela oscila demais. Se você pegar a primeira semana de junho, estava com 6,20, depois 3,5, 3,35 na segunda semana, na terceira semana 4,57, subiu um pouquinho e agora despencou. Então, não foi uma semana muito legal para ações. Cripto fechamos em 15,94%, né? Então, ou seja, cripto foi a segunda melhor semana, ela subiu. Os ETFs fechamos em 11,70%, ele teve uma quedinha comparada à terceira semana. BDR fechamos em menos 11,24%, né? Então o BDR ele deu ali uma pequena também, uma pequena subida, porque a gente fechou de menos 13, agora estamos com menos 11, mas ele vem negativo já há um bom tempo os BDRs, né? Os meus ventos em BDR, os fundos imobiliários, fechamos um positivo de 2,74%. O mais legal é que o fundo imobiliário na primeira semana estava com 2,16, depois 1,86, 2,49 e 2,74. Inclusive os fundos imobiliários foram os que mais até agora me deram dividendos, né? Tem ações que têm dividendos, mas realmente o fundo imobiliário em questão de dividendos, ele é o melhor. E o fundo de investimento fechamos com 1,98%, né? Quero trazer outra coisa também que é bem legal para vocês, para a gente acompanhar aqui juntos. Então, pessoal, estamos aqui, né? Esse é meu mapa de risco da minha carteira de investimento. A gente vendo que tô com um Sharp de 0,04, né? O que isso significa? A minha carteira, ela tá querendo estar no amarelo. É uma carteira que ele tá em positivo, quer dizer o quê? Que o meu Sharp, ou seja, o meu risco ainda tá valendo a pena, né? Eu ainda tô ganhando, estou ganhando pelo risco que eu tô correndo, né? Mas não tá tão alto, ou seja, a minha carteira ela tá entrando numa fase de risco ali, né? Vou fazer um balanceamento, talvez, porque essa é uma carteira, eu tirei esse mapa aí dos últimos 3 meses, né? Então, ou seja, esses é os últimos 3 meses do meu investimento, então, ou seja, o retorno da minha carteira foi 3,80%, comparado ao CDI, que foi de 2,07%. Ou seja, a minha carteira ela ainda está rendendo mais do que o CDI. Mas a volatilidade dela está de 42,49%. Ou seja, o que isso significa? A minha carteira, os meus investimentos, eles tiveram tanto subidas como descidas. Eles subiram bem e desceram bem. Então, ou seja, a minha carteira, ela talvez seria o ideal se ela estivesse um pouquinho mais abaixo, mas ela ainda está me dando lucro pelo risco que eu estou correndo. E ela ainda está me dando mais retorno do que o CDI. Mas ela está com uma volatilidade muito alta, né? Isso aí não é legal, né? Somente uma alternância muito grande. Então eu vou dar uma balanceada nela essa semana, se for dos 3 meses, para a gente dar uma equilibrada nela.
Mas no geral tá positivo, tá legal, né? E eu acho que isso é o mais importante, né? Então assim, acho que ainda mostra que tá valendo a pena tudo que eu tô, os livros que eu tô lendo, os cursos que eu fiz, eu vejo muito vídeo, volto a falar que eu recomendo demais o Diego Bechara, o Primo Pobre, né? O Gustavo Cerbasi, né? Então assim, são caras fenomenais ali para quem quer começar a aprender a investir. Mas era isso que eu queria trazer para vocês, né? Vocês poderem acompanhar um pouco e como, né? A gente fechou aí mais uma semana dos investimentos. Volto a falar, investimento é uma coisa que vale a pena. E volto a falar, eu foco muito, só lembrando, em renda variável, mas eu tenho renda fixa, tá? A minha maior parte está na renda fixa. E vou trazer só mais um mapinha para vocês. Eu tava esquecendo, mostrar para vocês aqui. Só... Tá aqui, pessoal. Esse aqui é o total acumulado dos meus investimentos. Eu comecei a investir, mas na verdade na época eu nem curtia em julho de 2024. Mas eu peguei firme mesmo quando eu comecei a ler Mas o primeiro livro que eu li foi o do Primo Pobre. E foi quando ele me abriu as portas e eu comecei a gostar de investimento. Né? Aí comecei a pegar outros livros, comecei a fazer os cursinhos ali, né? Comecei a ver vídeos, um atrás do outro, cheguei a maratonar vídeos. Então eu comecei realmente firme a partir de fevereiro. Então, ou seja, são 5 meses praticamente. Só que se você for ver aí, veja como que o meu patrimônio ele já foi lá para cima. Ele subiu, ele tá ali, ou seja, eu comecei ali em julho um pouquinho, ele caiu em agosto, de agosto para setembro manteve, em outubro acho que eu fiz coloquei um pouquinho de dinheiro ali, em dezembro, mas de fevereiro foi quando eu peguei firme, que todo mês ali eu vou colocando um pouco, você vê como que ele subiu, né? Então, assim, isso é muito legal. É uma coisa que você começa a pegar gosto, né? Pegar gosto pela coisa. Pessoal, só para mim também me despedir e encerrar um pouco o vídeo, eu não vou ficar, alongar muito, muitas coisinhas para fazer hoje, mas era isso que eu queria falar. Investimento é uma coisa que a gente vai pegando gosto. Quando você começa a ver os dividendos caindo, né? Às vezes eu tô trabalhando, como eu falei, eu sou um CLT, eu tô trabalhando ali, eu trabalho com logística, e de repente cai aquela mensagem lá, porque eu uso, por exemplo, eu uso o Nubank, o Banco Inter e a Toro Investimento. Que foi as que eu mais gostei, que eu acho mais prático, mais fácil. E às vezes ele cai com a mensagem e vê lá, você recebeu um dividendo, você recebeu dividendo de tal. É gostoso, mesmo que não seja muito, mas isso te dá um ânimo, né? Te dá um ânimo de você conseguir, opa, peraí, ó, você vê um negócio crescendo, mesmo que seja de pouco, isso vai te motivando. Por isso que eu falo, dê o primeiro passo, né? Lógico, sempre com consciência, não coloque algo que vai te fazer falta, mas assim, comece, ainda mais se você tiver com menos de 30 anos, perfeito, melhor ainda. Vai devagarzinho, dê o primeiro passo, vai com calma, mas não deixe de ver, não deixe de olhar, não deixe de estudar questão de finanças, economia, porque eu tenho certeza que a questão financeira, quando você começa a cair em cima dela, você vai gostar e você vai ver o bem que vai te fazer. Mas era isso que eu queria falar. Todos vocês tenham um excelente domingo para quem for ver ainda hoje o vídeo, quem não for ver, uma ótima semana para todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não deixe de seguir, dar aquela força, né? Como eu falei, é uma coisa simples, é um canal simples, mas que eu tento levar um pouco algo para ajudar vocês também aí e me ajudar, lógico, também, para a gente crescer junto nessa. Fiquem com Deus, pessoal, e até o próximo vídeo.